Graça e paz a você que me ouve. Muito obrigado por ter conectado, tirado um tempo para fazer esse estudo bíblico junto comigo. O nosso tema de hoje é: a autoridade pertence a Jesus. Nosso versículo-chave encontra-se em Mateus, capítulo 28, versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, aqui esse versículo, ele relata um momento muito importante na vida de Jesus. Tem esse momento em que Maria Madalena e outras mulheres, as outras discípulas, vão ao sepulcro ver Jesus, né? Chorar pela morte de Jesus. Nesse momento acontece um grande terremoto e, como um raio que desce do céu, desce um anjo. Puf! E os homens, aqueles guardas que estavam ali ao redor do túmulo de Jesus, desmaiam na hora. As mulheres que ficam com medo, o anjo lhes fala: não tenham medo, não fiquem com medo, não fiquem apavoradas, porque Jesus não está mais aqui, ele ressuscitou. Esse momento é um parênteses que a gente pode abrir, que é muito importante que nós tenhamos noção da parte espiritual, que nós vemos até no Velho Testamento o profeta falando que a glória de Deus é tanta que não se podia ficar em pé, né? Tem até uma canção muito conhecida, né? Derrama tua Shekinah sobre nós, não conseguiremos ficar de pé. Então, aqui o ser espiritual, que foi o anjo primeiramente que aparece, ele já desmaia os soldados romanos. Já as discípulas de Jesus, elas que já tinham uma experiência espiritual muito maior, elas já tinham um pouco mais de força, mas também ainda assim se amedrontaram. Tanto que o anjo fala para elas: não tenham medo. Nós vemos isso também quando nós vamos ler a respeito de Moisés, quando ele vai falar com Deus na montanha e pegar os 10 mandamentos. Ele relata que quando ele volta de lá, ele estava todo amedrontado, se tremendo de medo, em pânico, né? Em pânico. Um homem de mais de, acho que era 40 anos, que ele tinha 80 anos, um homem já formado, estava assombrado. A palavra de Deus nos fala assombrado. Mas isso serve apenas para que nós venhamos a ter entendimento do contexto espiritual, né? De corpo glorificado, de poder sobrenatural, né? Aqui nós vemos inicialmente o anjo desmaia os guardas, amedronta as mulheres, avisa as mulheres. O anjo dá uma mensagem para as mulheres para avisar os discípulos que os discípulos eles deveriam ir para um outro lugar ali encontrar com Jesus. No caminho, quando essas mulheres estão levando essa mensagem, de novo elas encontram, de novo elas têm um momento espiritual, mas aí elas se encontram com Jesus. A palavra de Deus nos fala que elas se lançam aos pés do Jesus, amedrontadas, sem saber exatamente que era Jesus. E Jesus fala para elas de novo: não temam, não tenham medo, né? Não fiquem com medo, de novo, porque é um ser glorificado. E quando Jesus ele vem nos falar, não, mas vem nos falar porque nós somos discípulos dele também. Quando Jesus vai falar com os seus discípulos, ele fala para eles: toda autoridade me foi dada, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Esse momento, o ápice de tudo, a glorificação completa de Jesus, nós vemos nesse momento final. Nós vemos nesse capítulo que Mateus ele vai descrevendo milagres e mais milagres e mais milagres, como que nós deveríamos andar em nossas vidas. Claro que
Muitos de nós não temos a habilidade de realizar milagres, mas nós temos a habilidade de ajudar o próximo, de ajudar as coisas acontecerem, de ter compaixão, de ter misericórdia das pessoas. Nós vemos que Jesus, esse Jesus que foi glorificado, o sentimento que prevalecia no coração dele quando ele via as pessoas em necessidade era de compaixão, de ajudar e não de rejeição. E não, então esse é o modelo que nós como cristãos devemos seguir, que nós devemos ser pessoas acolhedoras, pessoas humanas, pessoas beneficentes, né? Boas, que ajudam aos outros. E não pessoas que estão sempre vendo como se soberbecer mais e estarem mais cheias de si. Espero que esse estudo bíblico tenha sido uma bênção. Graça e paz.